Kátia, como surgiu, como e quando surgiu a ideia de alugar brinquedos e acessórios infantis? Surgiu da necessidade, a princípio, após o nascimento do meu filho. Então, assim, eu vi a necessidade de ter alguns brinquedos para o desenvolvimento dele, e por serem muito caros, eu não consegui ter isso para ele, né? Então, daí surgiu a necessidade dos aluguéis, junto com a pesquisa que eu tive com relação à sustentabilidade. Então, eu fiquei encantada com esse universo dos brinquedos, né? Da sustentabilidade, do compartilhamento sustentável, do compartilhamento entre amigos. E aí surgiu realmente a ideia dos aluguéis. E eu disse, por que não aqui em Arapiraca não ter, né? Já que temos tantas famílias, tantas mães que também têm esse mesmo desejo que eu de proporcionar um desenvolvimento para a sua criança, né? Desenvolvendo suas habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, e a que diverte proporciona tudo isso com relação aos aluguéis. Kátia, você fez uma observação importante, porque a criança ela tem várias fases, são fases rápidas, e cada fase tem a sua adaptação, o seu desenvolvimento. E se cada mãe for comprar um brinquedo para cada fase, isso vai ter um custo muito alto. Essa foi uma das também ideias que chamou a atenção. Isso mesmo, né? Quem é mãe sabe disso, que o primeiro ano, principalmente do filho, requer realmente estímulos diferentes para cada fase. No primeiro mês é um tipo de estímulo, quando a criança passa para os 2, 3 meses são outros estímulos. Então, são brinquedos caros que você usa por muito pouco tempo, né? Então, é uma cadeirinha de descanso, é um bercinho que você pode ter durante os primeiros meses de gestação ali para fazer uma cama compartilhada segura, que eles só suportam até, por exemplo, 9 quilos a criança. Então, depois que a criança completar os 9 quilos, como é que vai fazer para se desfazer daquele berço tão caro? Então, é justamente isso. No primeiro ano de vida, você tem vários estímulos de desenvolvimento, né? Como falar, o andar, que a cada fase requer brinquedos diferentes e acessórios diferentes. E eles são realmente muito caros para você usar por tão pouco tempo. Então, com o valor de um item desses, você pode proporcionar todos os brinquedos para todas as fases da sua criança. E o seu empreendimento dá a opção do aluguel de períodos curtos e longos, depende da necessidade do cliente. Isso, justamente. A Que Diverte-se oferece planos semanais, quinzenais e mensais, justamente para a mãe fazer aquele teste realmente, se a criança vai se adaptar ou não. Por exemplo, a mãe que alugar com a gente pode optar por alugar, por exemplo, por 7 dias. Se a criança estiver se adaptando, gostando, e a mãe quiser estender o prazo por 14 ou 28 dias, ela vai pagar apenas a diferença do aluguel proporcional àqueles dias. A mãe não precisa, de cara já alugar por um mês, porque a gente tem exemplos de mães também que alugaram por períodos longos, né? Até porque, quanto mais tempo você passa com o brinquedo, ele se torna mais barato o aluguel, mas aí se empolga e, às vezes, a criança enjoa, não se adapta. Então, até a Que Diverte oferece esses planos menores para que os pais tenham essa opção e, vendo que a criança se adapta, estender pelo prazo que achar necessário. Olha só, aqui eu separei 4 itens que demonstram muito bem essas fases do desenvolvimento da criança no seu primeiro ano de vida. Aqui nós temos uma cadeirinha, que é a chamada Mamarro, onde ela simula sons da natureza e os sentidos da natureza também com relação aos movimentos. Então, ela simula balanço do carro, balanço do mar, ondas da natureza. Também ela simula alguns sons da natureza, como batidas do coração também, que a criança ela se sente super protegida, né? Ainda com a sensação intrauterina, que é aquela primeira fase da criança após o nascimento. Posterior a isso, vem outras fases de desenvolvimento da criança, onde a gente tem que estimular o sentar. Então, a gente tem essa cadeirinha, que além de sentar, ela é um centro de atividades, pode ser usado também como uma cadeirinha de alimentação para os seus inícios dos 4 meses para os 5 meses. Posterior a isso, a gente vem com os estímulos do andar e do brincar, que é a questão dos centros de atividades. Esse daqui não é um andador, mas ele é um
centro de atividades onde a criança possibilita brincar com todos os brinquedos em volta dele. O assento gira 360 graus, dando a possibilidade justamente da criança brincar com todos os brinquedos ao entorno dele. Tem alguns brinquedos musicais, que realmente estimulam também a questão sensorial do bebê. E posterior a isso, a gente tem a fase do andar, que a criança pode estar usando um destes itens, que é um apoiador, para poder desenvolver o caminhar de uma forma mais segura. Então, esses são alguns itens para a primeira fase da criança. E, além disso, a gente tem também outros itens que atendem até os 5 anos, como os escorregadores, pula-pula, piscina de bolinhas, bicicletas, vários itens para atender também as crianças maiores e também jogos de tabuleiros que junta também toda a família, como os pais, as mães, os amigos, os primos, para poder trazer essa conexão da família dentro de casa, para poder brincar junto com seus filhos, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas famílias ainda não se sentem à vontade de ir para um parque, né, frequentar casas de famílias ainda com muitas aglomerações. Então, você pode estar fazendo isso dentro da sua casa.